Olá, meus queridos e minhas queridas, e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou apresentar para vocês uma das religiões mais fascinantes da Índia, que é o Sikhismo. Se você já foi para algum outro país, especialmente Canadá, Estados Unidos ou Europa, muito provavelmente você já viu um Sikh, que são os indianos que usam o turbante, que tem a barba um pouco mais longa. Enfim, tem muita coisa interessante sobre eles que eu vou falar hoje, e muitos Sikhs moram aí nesses países. Infelizmente, muita gente confunde os Sikhs com terroristas, o que é uma coisa muito triste, porque o Sikhismo é uma religião muito bonita e vocês vão ver ao longo desse vídeo por quê. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se você chegou agora, meu nome é Letícia, sou apaixonada pela Índia, país que hoje eu considero minha segunda casa, e aqui toda semana você vai ver vídeos novos sobre a cultura desse país tão incrível. Então não deixe de apertar aqui o botão, se inscrever aqui no canal, ative o sininho para ter as notificações dos próximos vídeos e já aproveita para me seguir lá no Instagram também, Letícia na Índia. O Sikhismo é uma religião bastante recente que surgiu no século XV. O nome Sikhismo vem do sânscrito, que significa aprender. O verbo sikna é aprender e quem aprende são os Sikh. Então, é uma religião que tem tudo a ver com aprendizado. Outro termo muito comum, não apenas na religião Sikh, mas na cultura indiana de uma forma geral, é guru. Guru é quem ensina. Por isso que as figuras mais respeitadas da religião Sikh são os gurus, porque são eles que passam os ensinamentos para os discípulos, os alunos, que são os Sikh. O Sikhismo surgiu na região de Punjab, que hoje é dividida entre a Índia e o Paquistão, e hoje é considerada a quinta maior religião do mundo, com cerca de 21 milhões de adeptos. 60% da população do estado de Punjab segue a religião Sikh. Então, nesse estado, você vai encontrar muitos Sikhs, muitas gurudwaras, que são o templo sagrado deles, que eu também vou falar mais pra frente aqui nesse vídeo. O Sikhismo foi fundado por Guru Nanak, que nasceu em uma família hindu de uma casta de comerciantes. Então, o Sikhismo e o hinduísmo têm algumas coisas em comum. Dizem que desde muito cedo em sua vida, Guru Nanak foi uma pessoa muito espiritualizada. Isso é um consenso em todos os artigos e todas as fontes que eu pesquisei sobre o Sikhismo. Naquela época, a Índia estava sob o domínio do Império Mogol, ou Mughal, que era um império de maioria muçulmana. Guru Nanak sempre teve interesse em aprender mais sobre diversas religiões, e um belo dia ele teve uma revelação divina. Nessa revelação divina, Deus disse a ele que não existem castas, não existem divisões étnicas, existe apenas um único Deus e uma única verdade. Então, Guru Nanak era super contra essa divisão ou essa briga que existia entre religiões. Ele dizia que não importa qual religião você segue, porque no final das contas, todos estão seguindo um único Deus. Portanto, a briga entre as religiões não faz sentido. Então, o Sikhismo é uma religião que prega muito pela união entre as religiões, porque eles consideram que existe apenas um Deus e uma única verdade. O Deus no Sikhismo é um Deus que não tem forma, não tem gênero. Então, Deus para o Sikh não é representado por nenhuma figura ou nenhuma forma, ele é representado apenas por esse símbolo que significa Ek Onkar, um Deus. Guru Nanak foi o primeiro de outros 10 gurus físicos, pessoas da religião Sikh, e alguns deles se destacam bastante durante a história do Sikhismo. Houveram 2 gurus Sikh que foram mártires, que têm uma história bastante relevante dentro do Sikhismo. O primeiro Guru Sikh mártir foi Guru Arjan, que foi morto porque se recusou a se converter ao islamismo. Seu filho, Guru Hargobind, iniciou uma tradição militar do Sikhismo na Índia como uma forma de proteger a religião Sikh. Até hoje, os Sikhs são muito conhecidos por sua coragem e pela forte tradição militar que eles têm dentro da Índia.
Existem vários Sikhs que acabam fazendo parte do exército indiano e tem alguns filmes que retratam um pouco mais da vida do Sikh. Um deles é Bhag Milkha Bhag, que mostra realmente a história real de um Sikh que se juntou ao exército indiano e depois ele virou atleta. É um filme muito legal. E a outra história é de Bhagat Singh, que foi um dos responsáveis por um dos movimentos aí de independência da Índia. Esses dois filmes mostram um pouco da realidade do Sikh e alguns momentos cruciais da história deles no país. O outro guru Sikh que foi martirizado foi Guru Tegh Bahadur, que foi morto por defender os hindus. Ele acreditava que os hindus deveriam ser livres para seguir a própria religião e por conta disso ele acabou sendo martirizado. O último Guru Sikh, Guru Gobind Singh, iniciou uma tradição muito forte dentro do Sikhismo que perdura até os dias de hoje, que é a tradição chamada Khalsa. De uma forma bem resumida nessa história, em uma manhã em frente a uma multidão, Guru Gobind Singh pediu para que um voluntário sacrificasse a sua vida. Uma pessoa se voluntariou, então ele levou essa pessoa para dentro de uma tenda e saiu da tenda com uma faca cheia de sangue e essa pessoa não foi mais vista. Então ele pediu para que uma segunda pessoa também sacrificasse a própria vida. Uma segunda pessoa apareceu e foi até a tenda e assim sucessivamente até que ele conseguiu 5 voluntários. Todas as vezes ele saía da tenda com a faca cheia de sangue, então as pessoas presumiam que aqueles voluntários haviam de fato morrido. Na realidade, ninguém morreu, isso foi um teste de fé, e esses 5 voluntários fizeram parte de um grupo que iniciou a tradição do Khalsa. Nessa tradição, todos eles renunciaram às antigas castas e aos antigos sobrenomes. A partir desse momento e dessa cerimônia que foi realizada, eles passaram a adotar o sobrenome de Singh. Singh significa leão. Então hoje existe uma cerimônia específica de iniciação Khalsa que pode ser feita tanto por homens quanto por mulheres. Os homens que fazem essa cerimônia adotam o sobrenome Singh, que significa leão, e as mulheres que fazem essa cerimônia adotam o sobrenome Kaur, que significa princesa. Porém, é importante mencionar que Singh não é apenas um sobrenome Sikh, Singh também é um sobrenome hindu. Então, se algum dia você conheceu algum homem com sobrenome Singh, não significa necessariamente que ele é um Sikh, porque Singh também pode ser um sobrenome de castas mais altas, assim como de castas mais baixas na Índia. É um sobrenome bastante comum em alguns estados do país. E existem 5 elementos principais que os definem, todos começam com a letra K, então são os 5K. Tem o Kara, que é uma pulseira de metal, e é muito comum que até mesmo hindus usem essa pulseira de metal, é muito fácil de ver nos filmes indianos, nas séries, e o Pi mesmo usa uma que ele comprou. O segundo elemento chama Kanga, que é um pente que eles sempre utilizam, que representa a higiene. O terceiro elemento chama Kesh, que é o ato de não cortar o cabelo. Então, em vários filmes indianos, por exemplo, você consegue ver que os homens Sikh, eles usam ou um coque aqui no topo da cabeça, ou eles usam os turbantes para cobrir a cabeça. O quarto elemento é o Kirpan, que é uma espada, ou hoje mais comumente uma adaga, que é uma representação de proteger os mais fracos contra as injustiças do mundo. E o quinto elemento é chamado de Kacha, que é uma espécie de roupa de baixo. Apesar de o turbante não fazer parte desses 5 elementos principais do Khalsa, ele é muito conhecido e no estado de Punjab você consegue ver até mesmo mulheres usando esse turbante para cobrir os cabelos. O turbante é um elemento tão importante da religião Sikh que existe até um fato bastante curioso. Na Índia, quando você anda de moto, você naturalmente precisa usar o capacete. A única exceção para essa lei são os Sikh, que por usarem o turbante não precisam remover o turbante para colocar um capacete. Bastante interessante, né? O 10º Guru Sikh, Guru Gobind Singh, determinou que ele seria o último guru em pessoa
do Sikhismo. Mas existiria um 11º guru, que é o livro sagrado do Sikh, chamado de Guru Granth Sahib. Esse livro é considerado como um guru vivo e é um elemento muito importante da religião Sikh. É um livro sagrado que não foi escrito por discípulos, mas foi escrito pelos próprios gurus. E algo bastante curioso é que é um livro que não é lido, é um livro que é entoado. Como o Sikhismo é uma religião que abraça outras religiões, o livro sagrado deles faz referências tanto ao islamismo como ao hinduísmo e outras religiões. Os locais sagrados de devoção dos Sikhs são chamados de Gurudwaras. Gurudwara significa caminho para o Guru. Então, em todas as Gurudwaras, no centro delas, existe uma cópia do livro sagrado, o Guru Granth Sahib. A principal Gurudwara do Sikh é chamada de Golden Temple e é localizada na cidade de Amritsar, no estado de Punjab, da Índia. Eu e o Pi já tivemos o imenso prazer de visitar esse local. Ele fica aberto 24 horas por dia. Nós fomos à noite e foi uma das melhores experiências que eu já tive na Índia. Sem brincadeira, é o lugar mais pacífico, é o lugar que mais transmite tranquilidade e paz que eu já pisei na minha vida inteira. Ele é um templo que, além de tudo, é folhado a ouro, por isso o nome, então ele é super bonito. E tem muitas coisas interessantes em relação a esse templo. Por exemplo, é possível você ficar hospedado em acomodações que existem lá dentro de graça, sem pagar um único centavo. Outra coisa que você pode fazer também é comer de graça. E eu vou explicar para vocês por quê. Assim como os hindus e as outras religiões dhármicas, aliás, se você ainda não assistiu o meu vídeo sobre a diferença entre as religiões indianas e as religiões abraâmicas, o link vai ficar aqui em cima, assista porque é um vídeo muito legal. E eles, assim como os hindus, como os jains, como os budistas, acreditam em reencarnação. Eles também acreditam no conceito de karma. Apesar de o karma determinar o seu nascimento, Deus permite que você trace o seu caminho, que você escolha ser uma boa pessoa na sua vida. Você pode se liberar desse ciclo de reencarnação para você se unir com Deus após a morte, através das suas ações. Essa liberação da reencarnação é chamada de mukti. Para você conseguir se unir a Deus, o essencial é você se livrar do ego. E aí nós temos um outro conceito importante para o Sikh chamado de Maya. Deus criou a realidade, mas os humanos são naturalmente atraídos por ilusões. Essas ilusões são chamadas de Maya, que são distrações que afastam as pessoas de Deus. Existem 3 pilares principais do Sikhismo. O primeiro deles é o Nam Japo, perdoem a minha pronúncia, que é você praticar a meditação, mas é praticar realmente com afinco, com devoção real a Deus. O segundo pilar é chamado de Kirat Karni, que é trabalhar duro e ter uma vida honesta. O terceiro pilar é chamado de Vand Chakna, que é você compartilhar o fruto do seu trabalho com as outras pessoas. E isso nos leva ao conceito de Seva, que é uma base muito importante no Sikhismo, que é o trabalho comunitário. Os Sikhs acreditam que o trabalho comunitário ajuda você a superar o ego. É por isso que os Sikhs acreditam muito em trabalho humanitário e muitos deles fazem trabalho voluntário dentro das Gurudwaras. E é por isso que é possível você comer de graça, por exemplo, dentro do Golden Temple. As Gurudwaras têm cozinhas comunitárias chamadas de langar, e a do Golden Temple é conhecida por ser a maior cozinha comunitária do mundo. Eles proporcionam nada menos do que 100.000 refeições por dia. Tudo de forma gratuita, tudo preparado e servido pelos voluntários Sikh. Aliás, existe uma enorme lista de espera dos Sikh para se voluntariarem para trabalhar na cozinha comunitária do Golden Temple. As refeições que eles oferecem são vegetarianas, para que dessa forma todas as pessoas possam comer lá, independente de religião ou restrições alimentares. E você pode comer ou dormir lá, independente da sua religião. Se você chegar lá e sentar para comer, você será servido e muito bem alimentado.
Então o Sikh possui uma reputação muito boa, eles fazem muito trabalho comunitário, é uma religião muito bonita, e eu considero bastante triste quando eu vejo que algum deles é hostilizado pelos turbantes ou pela crença deles. E por último, tem dois eventos principais que aconteceram dentro do sikhismo, que até hoje se refletem na cultura da religião e que você consegue ver em outros aspectos da cultura indiana, da história da Índia de uma maneira geral. Um deles, que pode ser visto no filme Bhagat Singh, é o massacre de Jallianwala Bagh. No dia 13 de abril de 1919, milhares de civis se juntaram em um local chamado Jallianwala Bagh. Eles também protestavam pacificamente pela independência da Índia quando tropas britânicas entraram no local. Em uma questão de 10 minutos, eles dispararam contra todos os civis que estavam lá, matando 379 pessoas e ferindo mais de 1.200. E é um momento muito importante e muito trágico da história da religião Sikh. O segundo evento, que também é bastante recente na história da Índia, é o assassinato da primeira-ministra Indira Gandhi por dois de seus seguranças que eram da religião Sikh. Isso aconteceu no dia 31 de outubro de 1984 e foi uma retaliação contra uma operação do exército indiano dentro do Golden Temple. Essa operação teve o propósito de reprimir um movimento separatista para criar um país Sikh que se chamaria Khalistan. Eu não vou entrar em detalhes aqui dessa história, mas o fato é que centenas de pessoas morreram nessa operação, tanto do exército indiano quanto por parte do Sikh, e em retaliação, alguns meses depois, dois seguranças de Indira Gandhi, que eram Sikh, assassinaram a então primeira-ministra da Índia. É estimado que nos dias após, 8.000 Sikhs foram mortos pela população em retaliação contra o assassinato de Indira Gandhi. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado de aprender mais sobre o sikhismo, uma religião que prega pela união entre as religiões, que prega pelo serviço comunitário, pela ajuda ao próximo e muitas outras coisas muito bonitas. Contem aqui nos comentários se vocês gostaram desse vídeo, se vocês querem saber mais sobre o Jainismo e o Budismo, porque eu ainda não falei sobre eles por aqui. Um beijo para todo mundo e até a próxima!